Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo FC. Hoje eu vou falar aqui sobre a análise dos confrontos da sexta rodada e deixar avisado vocês que amanhã eu vou fazer live às 19 horas, tá? Eu não vou fazer vídeo de escalação, porque como eu vou fazer a live, eu não vou fazer o vídeo de escalação. Depois eu vou mandar aqueles vidinho curto lá com os times atualizados aí do canal. Vamos lá para nossas apresentações, tá? Aqui é o meu palpite aí para os jogos da próxima rodada. Ainda está terminando a rodada 5, eu estava até assistindo alguns jogos, né? Mas isso aqui é meus palpites entre vitória, empate, SGs para as rodadas aí da sexta rodada. Então vamos lá. Aqui é como é que estava as nossas pontuações aí nos times que eu tenho aqui, que eu disputo as ligas e os times do canal, tá? Para essa rodada, essa pontuação já aumentou, tá? Por causa que isso aqui foi postado antes dos jogos, esses 3 jogos de hoje, tá? Então tivemos um aumento aí, porque pode ver que faltavam jogadores, tem jogadores do Botafogo, jogadores do Vasco aí, ainda para subir. Mas fomos bem, imitamos aí em 2 times, estamos praticamente imitando nesse também, com o que vier agora. Fomos bem, vamos ver se a gente vai melhor agora na próxima rodada. Então vamos lá começar sobre Bahia e Flamengo. Nos confrontos entre eles, né, foram 7 confrontos, né, lá no estádio Bahia. O Bahia venceu 3 vezes, o Flamengo 3 e um empate. Em 60% das vezes, cada um dos times marcou um no outro. A gente vê aqui pelos históricos, né, que nas últimas 5 vezes, né, que se enfrentaram, foi vitória aí do Flamengo, né, mesmo dentro ou fora de casa. O Bahia vem jogando bem dentro de casa, né, em 5 jogos aí dentro de casa, perdeu apenas um. Então não vai ser um jogo tão fácil para o Flamengo. O Flamengo ainda está se ajustando, não é por causa do jogo aí contra o Goiás que a gente vai achar que vai ser um grande jogo. E também temos que tomar muito cuidado, tá? Porque o Bahia pode poupar alguns jogadores que vai pegar o Santos de novo pela Copa do Brasil e aí é mata-mata. E a mesma coisa acontece com o Flamengo, que vai pegar o Fluminense também para a próxima. Então temos que ver quem que vai jogar. Gabriel deve estar de volta, porque Pedro lesionou, provavelmente não vai estar nesse jogo de sábado, tá? Vejo aí boas peças, tanto por parte do Bahia quanto por parte do Flamengo. Melhor por parte do Flamengo, né, que tem jogadores mais potentes. Vamos ver se a Arrascaeta vem para o jogo, se Everton Ribeiro vai vir para o jogo. Quem vai estar aí nas escalações aí, pelo horário do jogo, provavelmente teremos a escalação aí com antecedência aí para poder confirmar isso. Agora vamos para Fluminense e Cuiabá. Fluminense grande favorito contra o Cuiabá, ainda mais jogando em casa. Peças maravilhosas, né, como Lima, Ganso, Arias, Cano, né, mesmo o Nino. Vamos ver agora na defesa, né, porque Alexander Proveito vai estar fora por um período, né. Não vejo o Cuiabá com grandes peças para jogar. E o Cuiabá normalmente não joga tão bem fora de casa. O Fluminense tem um histórico bom aí contra o Cuiabá, né, de vitórias. Vem numa sequência boa, né? 10 jogos, perdeu apenas um. E o Cuiabá não vem numa sequência aí boa, porque nos últimos jogos venceu apenas um de 5, né? E vamos ver aí quem que vai vir, porque o Fluminense tem um jogo super importante pela Copa do Brasil, o jogo de ida contra o Flamengo, né? E provavelmente deve poupar. Eu acredito que John Kennedy vai estar aí entre os titulares, uma ótima peça contra o Cuiabá aí, sem dúvida, né? A gente vai ter aí Marcelo, vamos ver, que agora temos todo mundo com bastante cartoleta, eu acredito, né? Vai ser uma peça boa também. E ver aí, Arias normalmente costuma jogar muito bem aí quando joga dentro do Maracanã. Palmeiras e Bragantino. Outro time que um chance de SG, tá?
contra o Bragantino. Apesar do Palmeiras vem tomando seus golzinhos aí, mas acredito que é uma possibilidade, né? Vamos dizer aí um alerta de atenção, mas as grandes peças do Palmeiras contra o Bragantino, tanto na defesa quanto no ataque, né, são ótimas. Também tem jogo aí pela Copa do Brasil aí, né, contra o Fortaleza, provavelmente deve poupar. Não sei se Rafael Veiga deve vir para esse jogo, né? Mas se vir também, vai jogar aí meio tempo e vai estar super valorizado agora para essa rodada. Mas é uma peça excelente, né? Que hoje está fazendo a diferença no Palmeiras. Mike também deve ter valorizado, mas ainda vai ser uma peça boa e barata. Gustavo Gomes, né? Provavelmente Luan também vai estar lá. Então tem bastante peças aí do Palmeiras, né? O próprio Piquerez, né? Vamos ver como é que fica aí só o ataque, mas Arthur grande peça também, como Veiga. Vamos ver quem é que vai vir aí, se é Endrick, Rony. Então o resultado aqui do Bragantino contra o Palmeiras, ó, nos últimos vezes que se enfrentaram, sempre praticamente vitórias do Palmeiras. O Palmeiras em 10 jogos empatou apenas 2. O Bragantino em 10 jogos só venceu 3 e o resto manteve empates. Mas no Allianz eu acredito que Palmeiras o grande favorito aí para a rodada, com gols e a chance de SG também. Apesar que Sacha e Elinho normalmente sempre acabam fazendo a diferença. Atlético Mineiro e Internacional. Atlético dentro de casa aí, né, tem um histórico aí de 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas para o Internacional. Em 90% das vezes marcou gols o Internacional. O Internacional não vem bem nas últimas rodadas aí e o Atlético está começando a querer se ajustar. Mas também os dois têm jogos pela Copa do Brasil na quarta e quinta-feira. Acho que é na quarta-feira, né? No dia 16. Então, o Atlético Mineiro pega o Corinthians lá, né? Dida. E do jeito que eu vi o jogo do Corinthians hoje com o Botafogo, com certeza ele não vai estar muito preocupado em poupar jogadores aí para essa partida, né? E o Internacional pega o América na casa do América. E o jogo do Internacional não está bem, o América precisa se recuperar, vai tentar jogar tudo aí. Então acho que o Internacional deve poupar novamente. O jogador já vem poupando isso pelos desgastes físicos, né? Então com isso eu acredito que a vantagem do Atlético perante o Internacional é muito grande. Temos boas peças por parte do Atlético, né? Como o Paulinho, Rubens, o Hulk, né? E Johan que vem vindo aí e custa barato, pode ser uma boa peça. Todo mundo vai ter, só que aqui nós não vamos ter as escalações com antecedência, então tomar muito cuidado com os que estão em dúvida para trabalhar bem no banco. O Internacional já fora de casa, não vejo grandes peças aí. Se tiver alguma peça que pode ser interessante, seria a parte de defesa, mas como vai levar gols, eu acho que jogadores do Internacional agora para essa rodada é meio arriscado aí para a galera. Vasco e Santos. Vasco vai jogar em casa. Vasco foi em Curitiba, fez um jogo que muito ruim. Eu não gostei do jogo do Vasco, né? Contra o Curitiba, mas conseguiu arrancar um empate. Tanto o Alex Teixeira não está praticamente jogando, a gente tem escalado, mas é melhor deixar ele um pouco na geladeira, né? Que nem um colega fala aí, né? E ver algumas outras peças. Gostei de Puma Rodrigues, gostei do Piton jogando, mas também não conseguem desenvolver grande pontuação. E por parte do Santos vamos ter boas peças aí, como o Mendonça, né? Se não sentiu nenhum tipo de lesão no último jogo. Então ficar de olho aí, Marcos Leonardo deve estar de volta nessa nova garotada aí do Santos que veio aí. Eu acho que temos umas boas opções aí para jogo, um jogo para empate, mas com certeza pode ter gol aí para os dois lados, né? Os confrontos você vê que o Vasco não consegue se firmar em 10 jogos, apenas 3 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Já contando com esse aqui, apenas uma vitória e só arranca empate fora o dentro de casa.
E o Santos, quando joga fora de casa, não vem tão bem, né? O Santos joga fora de casa só ganhou quando foi lá no início de abril, né? Contra o Botafogo e São Paulo. Agora perdeu para o Santos, né? Perdeu para o Nobe e perdeu para o Cruzeiro. Então é um jogo meio arriscado, mas peças boas em matéria de gols. Tem que contar que do outro lado tem Léo Jardim. Corinthians e São Paulo. Pelos seus históricos, né? Foram 20 jogos, 12 vitórias do Corinthians, 7 empates e uma vitória por parte de São Paulo. E 90% das vezes o Corinthians marcou os gols. Mas o time do Corinthians está muito desequilibrado. O Luxemburgo ainda não conseguiu encontrar as peças certas. Meio de campo do Corinthians não funciona, nem na parte de volantes, nem na parte ofensiva. Não consegue. Roger Guedes praticamente fica sozinho, o Roberto fica isolado, né? Ele entra com o Pedro, entra com o Adson não está conseguindo fazer grandes jogadas. Hoje entrou com o Juliano, não vem bem. E com isso sobrecarrega a defesa que não aguenta quando chega num certo período aí do segundo tempo, do finalzinho do primeiro tempo, já está correndo, né, sem fôlego, sem perna para poder correr atrás do atacante. São Paulo também, né, tá com um time mais ou menos, mas não tá fazendo um grande jogo contra o Fortaleza, mas tá segurando seus jogos dentro e fora de casa, tá segurando aí, fazendo a sua lição de casa, vencendo em casa e tentando sair pelo menos com os empates fora de casa. Vejo que o São Paulo hoje está superior ao Corinthians, tá? Em relação aos esquemas táticos e mesmo em qualidade de jogadores na parte individuais. Rodrigo Nestor tem jogado bastante, Luciano incomoda, né? Temos Caleri se vier para o jogo. E o Corinthians a gente não tem nem com quem falar, a não ser Roger Guedes. Mesmo jogando fora de casa. A gente vê que o histórico aqui não é grande coisa, né? A maioria deles são jogos com empate e derrotas. A gente vê que o Corinthians hoje, mais uma derrota. Nos últimos 5 jogos, só venceu o Remo, né? E pelo Brasileirão, perdeu até para o Goiás. Então tá meio complicado. São Paulo tá segurando um empate aí. Então eu acho que para essa rodada aqui, só tomar cuidado, né? Porque o Corinthians não tem quem poupar, tá fazendo rodízio com todo mundo, né? Então não é o perigo dele jogar contra a Copa do Brasil, né? Acho que até estão descartando. Eu vejo mais o São Paulo podendo tentar poupar jogadores, porque vai enfrentar o esporte na casa do esporte. O esporte lá é muito forte, com isso São Paulo deve poupar jogadores aí, porque eles também estão desgastados fisicamente. Só que São Paulo também, né, não temos como saber as escalações com uma ordem de antecedência, prestar muita atenção aí no J10 aí, até próximo das horas aí de fechar o mercado, para ver. Os que estão com dúvida, tomar muito cuidado. Grêmio e Fortaleza. Grêmio vem de tomou uma goleada inesperada, esperava se perder, mas não de uma goleada como foi contra o Palmeiras. Fortaleza, eu acho que hoje, mesmo fora de casa, está superior ao Grêmio. E com as declarações do Renato Gaúcho, né, que não esperem que o Grêmio ganhe nada, Brasileirão, ganhe Copa do Brasil, dispute nada que ter ganhando, né, porque com o time que tem eu não posso fazer milagre. Isso também no psicológico dos jogadores não é muito bom, né, porque qual é a força que ele dá para os jogadores, entusiasmo, jogadores que eles podem crescer, podem ser melhor. Se ele mesmo não acredita nisso, se o teu diretor, o teu chefe não acredita, né, no potencial da sua equipe, quem é a equipe para fazer isso? Então, acredito que o Grêmio tenha muita chance de perder, mas temos algumas peças, como o Cristaldo, Bitelo, né, como sempre, o goleiro do Grêmio, que vai ter que trabalhar, e vamos ver o que vai acontecer com o Fortaleza. Com certeza, Fortaleza aí vai poupar. O Grêmio também tem um jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, mas como ele não está disputando nada com vontade de ganhar, então não tem por que também poupar ninguém. Então, e o Palmeiras vai pegar o Fortaleza. E Fortaleza e Palmeiras é um clássico. Então os dois têm. Provavelmente Fortaleza vai poupar jogadores. Pikachu, seus principais jogadores
não devem ir contra o Grêmio, mesmo fora de casa, porque o Fortaleza vem bem no campeonato. Então cuidado também na hora de escalar jogadores aí do Fortaleza. Goiás e Botafogo. Pelo jogo que vi hoje contra o Botafogo, a chance de um SG com o Botafogo é a melhor chance para mim, né? Junto do Fluminense contra o Cuiabá. São os dois times que eu vejo com maior chance de SG para essa rodada. Provavelmente 99% vão escalar Tiquinho. A defesa do Botafogo jogando muito redondinha. Hoje Di Palácio jogou muito bem, Marçal jogou bem, Eduardo vai ser um excelente é, um excelente jogador para essa rodada. Vitor Sá, Tiquinho contra o Goiás, todos eles têm chance de gols aí na rodada. Mesmo o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta agora deu uma cabeçada, bateu na trave. Disse que a bola não entrou, que a bola ficou em cima da linha e gol foi pro Tiquinho. Mas também não computaram a bola, a cabeçada na trave do Vitor Cuesta. Como não computaram também a bola na trave do Cano. Tem algumas coisas aí que tá meio assim, né? E vamos lá, mas Botafogo para mim o grande favorito para essa rodada, né? E Botafogo tem um jogo importante, então se ele poupar, olhar quem é que vem aí, mas o Castro não tem poupado muitos jogadores, mas tem um jogo muito importante de ida pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? E o Goiás não tem time, jogador, mas também não tem time para enfrentar o Botafogo nessa rodada. América e Cruzeiro, um baita clássico mineiro, né? Vejo hoje o Cruzeiro com maior qualidade do que o América. O time do Cruzeiro está muito bem postado na sua defesa. Tenho gostado muito de ver Castan jogar, Marlon, William jogando bem, tá? Eu acho que o Wesley se deu bem lá na frente. Não sei como é que vai ficar Bruno Rodrigues depois da confusão daquele pênalti, né? Matheus Vital. Então, o Cruzeiro tem boas peças para se jogar nessa rodada, né? Então, olhar bem pelo Cruzeiro, que tem muito boas peças com chances de desarme. Coelho provavelmente vai estar fora, né? Por causa do problema que está acontecendo aí com os negócios dos jogos. Mas é o que te falei, Marlon e William para essa rodada, ótimo. O goleiro Rafael também uma ótima opção. Castan, opção boa aí de zaga, né, meu? Até se segurar. O problema é que o América, ele faz gols, mas que nem foi contra o Bragantino, gols de pênalti. E o Cruzeiro, às vezes, bobeia nessa área de pênaltis. Tem que ver quem é que vai ser o juiz que vai apitar a rodada. Mas vejo boas peças aí por parte. E pelo histórico, a gente vê aqui, ó, que o Cruzeiro não tem um bom histórico aí contra o América, né? Em 14 jogos foram 7 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 5 vitórias do América. Mas nos últimos jogos que se enfrentaram, o América levou suas vantagens, mesmo em março, tá? Pelo Campeonato Mineiro, o América venceu por 2-1, né? Venceu de novo aqui por 2-0, né? Venceu aqui no Campeonatos Mineiros desse ano 2023, foram 3 vitórias do América. Só que o América caiu muito de produção, né? Mas precisa vencer em casa. Então, às vezes a Luísio Boi Bandido, Juninho também, Benítez, pode ser dois times que tem tudo para ter jogadores e um jogo bom aí para essa rodada. Atlético Paranaense e Curitiba, outro jogo que a chance de SG é de pelo menos 70% por parte do Atlético Paranaense, né? O Atlético vem muito bem, o Curitiba conseguiu aí tirar um empate aí, né? Segurar o empate aí contra o Vasco, mas o Vasco não fez um bom jogo. E o elenco hoje do Atlético Paranaense é muito bom, né? Vamos ver se o Atlético não vai poupar, porque o Turras costuma poupar muitos jogadores, mas mesmo assim ele tem um banco de reserva razoavelmente bom. Vamos ver como é que vai vir a zaga, se vai vir com Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Kelvin, né? Vamos ver, ele pode ser que ele entre com o Canóbio e não com o Eric,
mas lá na frente pode fazer um rodízio entre Pablo e Vitor. Terãs para essa rodada, para mim, é uma excelente chamada. Como Natanael por parte do Curitiba também vai precisar fazer muito desarme. A gente viu aí nos históricos, foram 21 jogos, 12 vitórias do Atlético, 5 empates, apenas 4 vitórias do Curitiba. E até agora, né, nos últimos 10 jogos aqui, né, você já pode contar esse como um empate, né, o Curitiba não conseguiu uma vitória em 10 jogos, só empatou e perdeu. E o Atlético vem numa ascensão aí, nos últimos 5 jogos apenas uma derrota, e nos 10 jogos 3 derrotas e um empate. Então, já passei para vocês as minhas opiniões aí sobre até alguns jogadores para esta rodada. A partir de amanhã na live estarei fazendo aí as escalações dos nossos times nesses momentos da própria live, ok? Um abraço e um bom final de semana aí a todos aí.